Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Camargão Tá On. Pode entrar que a nossa casa é a sua casa. Olha só, nós estamos aqui hoje para falar de um assunto muito importante no nosso Camargão Tá On. Você já pensou em ser lajoteiro e de repente você se tornar CEO de uma das maiores empresas, do maior grupo de farmácias do Espírito Santo? Pois bem, Espírito Santo, uma salva de palmas pra ele. Bate palma pra você também, rapaz. Vai, bate palma aí, meu amigo Jeff. Bate palma aí, produção. Vai, bate palma, rapaz. Me ajuda aí. Tô recebendo aqui meu amigo Jefferson Jardim. Ele que é CEO da Farms aqui do Espírito Santo. Tá dando a honra de estar aqui para bater um papo com a gente hoje, pra gente poder conhecer um pouquinho mais da Farms, conhecer um pouquinho mais também do Jefferson. Afinal de contas, você é um capixaba adotado, né, meu irmão? Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, Camargão. Primeiramente, quero agradecer muito pelo convite. Isso. Poder participar aqui desse programa de sucesso. E hoje poder contribuir, contar um pouco da minha história, contar também dos planos e evolução da Farms aqui dentro do estado. Enfim, prazer estar aqui contigo. Eu comecei falando aqui de que você era lajoteiro. Me conta essa história. Que babado é esse de lajoteiro? Você começou a trabalhar como lajoteiro, é isso mesmo? Olha, é uma história que começa um pouquinho antes disso, né? Antes disso? Um pouquinho antes, porque você não é daqui, né? Não sou daqui. Bom, praticamente eu sou capixaba, né? Afinal de contas, eu vim pra cá, pro Espírito Santo, com a minha mãe e eu tinha 12 anos. E toda a nossa família... A minha mãe é de São José do Calçado, sim, mais precisamente do distrito do Goiabal. E meu pai, de Jerônimo Monteiro, se conheceram no Rio, porque a família do meu pai já moravam lá. Sim. E lá no estado do Rio... em Nilópolis, Baixada Fluminense, sim, terra do samba, beija-flor de Nilópolis, muito bom. Se conheceram lá e ali construíram a família. Então somos uma família hoje, né? Minha mãe e 4 irmãos. Eu e mais 3 irmãos. 2 ainda moram em Nilópolis, inclusive na nossa casa. Legal. Até hoje lá. E meu pai faleceu muito cedo, né? Eu tinha 8 anos de idade, ele 52 anos. E de lá para cá, como os meus irmãos mais velhos já tinham sua vida constituída, né? De trabalho e tudo, eu ali menor de idade, a minha mãe quis voltar para o Espírito Santo para ficar perto da mãe dela, né? Minha avó. E voltamos e viemos para São José do Calçado, aí com 12 anos. Voltaram para o interior mesmo? Voltamos para o interior. E ali em São José do Calçado... eu dizia, é muito interessante, porque eu dizia assim, olha, eu tô voltando para Calçado, e ali tinha já minha vida no Rio e tal. As coisas no Rio são muito precoces, né? Sim. Tudo acontece muito rápido. Verdade. E aí quando eu vim para Calçado, eu falava assim, a única certeza que eu tenho é que não demora muito, eu vou voltar pro Rio. Mas o destino quis outra coisa. É aquela coisa de filho querer... o pai e a mãe quer a gente perto, mas o filho, ele vê os horizontes assim e acha que aquela cidade pequenininha de sua origem é pequena para ele, né? Mas aí acabou não sendo pequena não, você ficou lá, não é isso? Olha, eu fiquei lá em Calçado e ali... infância, estudos e tudo, e aquela vontade de independência já estava dentro de mim, de querer ganhar meu dinheiro. Comecei a trabalhar, fiz um trabalho, eu diria, um bico no início. Trabalhei no material de construção. Vendedor? Atendendo, carregando carrinho de cimento, ok, ali, para entregar para os clientes próximos e tudo. Mas logo depois eu quis algo mais, e 16 para 17 anos, interessante que se contratavam menores de idade com a carteira assinada. E a minha primeira carteira assinada, e aí sim, eu fui para trabalhar numa cerâmica de Lajotas. 17 para 18 anos eu fui trabalhar numa cerâmica de Lajotas. E aí sim, tudo aconteceu muito rápido. Porque lá na cerâmica, meu primeiro dia de trabalho, Camargão. Lá vem. Primeiro dia de trabalho, impressionante. Qual a diferença de tijolo para lajota? Não precisou desse teste para ser contratado, não precisou não. Mas aqui é muito engraçado, porque
é muito dinâmico, muito corrido. Talvez por isso eu seja gosto tanto de produtividade e gosto das coisas tão rápidas assim. Porque você precisava parar o carrinho e virar as lajotas que já saíam quentes para cortar. Um cortava a lajota, o outro pegava ela e jogava pro carrinho. Você carregava o carrinho e levava para a área externa para colocar para secar. Funciona assim até hoje, o processo é bem arcaico. E eu lembro que no primeiro dia de serviço, o encarregado olhou para mim e falou assim, você toma cuidado, e eu carregando, porque o carrinho de lajota, para quando você entra numa cerâmica para carregar, ele pesa 1 tonelada. Depois passa o tempo, você carrega ele aqui, nas pontas dos dedos. Mas aquele peso eu concentrado... E era quente também? Franzino. Muito quente também, calor, né? Nossa, quente. E o calor também, né? O sol batendo em cima. Ele falava assim, tem umas pedrinhas pelo meio do caminho, você toma cuidado, porque essas pedrinhas fazem o carrinho virar. Mas parece que ele acabou de falar. O carrinho virou. O carrinho bateu na pedra, aquilo ali já me arranhou todo, caiu lajota pro chão. Isso no primeiro dia? No primeiro dia. Que bênção, hein? Que primeiro dia. Mas foi uma experiência incrível, porque ali na cerâmica eu aprendi a carregar as lajotas, eu aprendi a ter equilíbrio, eu aprendi a ter velocidade, eu aprendi a trabalhar em equipe e também aprendi a cair no forno também uma vez, já me ralei também porque precisava colocar para secar. E dali para frente, sim, parece que deu um estalo na minha vida em que teve um dia, e já contei essa história antes, teve um dia que o encarregado gostava de colocar a turma para carregar quando já tinha encerrado o expediente. Sim. O pessoal ficava chateado porque já tinha encerrado, chegava o caminhão sempre quando estava encerrando o expediente, e a turma ali e carregando as lajotas para o caminhão para ele sair para as entregas. E aí eu falei com a turma assim, olha, quando der o horário, eu vou sair, né? Eu vou sair porque tenho outros compromissos e tudo. E aí o pessoal falou assim, eu não entendi bem ali, mas depois eu fui entender mais na frente, que as pessoas olharam para mim e falaram assim, mas se você sair, a gente vai sair também. Eu falei, mas por que isso? Não, a gente vai também. Mas não foi nada proposital, simplesmente eu peguei, olha, deu meu horário então, eu tô indo, eu fiz a minha parte ali, contribuí com a minha parte e fui embora. E vieram todos embora também. Poxa, no dia seguinte, eu levei a culpa de tudo. Bicho. Aí falaram assim, poxa, mas você fez todo mundo ir embora. Eu falei, não, eu só disse que eu estava indo embora, mas todo mundo poderia continuar lá. Claro. E, enfim, tinha encerrado o meu expediente e tal. Veio todo mundo embora. Eu falei assim, caramba, essas pessoas realmente confiam em mim. Só que eu recebi o castigo maior. Falaram assim, olha, você vai ficar de aviso, tá? Então tá encerrado. Lascou. E assim, como a minha vida... E ficou de aviso mesmo? Fiquei de aviso. Foi mandado embora? Sim, fui mandado embora. Que isso? Homem da rebelião. Só que eu tive a coragem de chegar pro encarregado. Isso é muito legal. Eu tive coragem de chegar pro encarregado. E veja bem, tá, Camargo? Eu já pulei algumas etapas, mas nesse momento que eu estava na cerâmica, eu já tinha conhecido a mãe dos meus 2 filhos, né? Depois, eu sou pai de 3 filhos, 3 adoráveis filhos, depois eu conto um pouco mais sobre eles. Legal. Mas o meu filho mais velho, que tem 27 anos, então eu já tinha conhecido a mãe dele e ela estava grávida. E eu ainda era muito novo, não tinha completado 18 anos ainda. E aí a pessoa era o meu único emprego, e eu já estava morando junto, e eu falei assim, caramba, eu tô de aviso agora. Falei, tudo bem, eu concordo, ok, você vai me deixar de aviso. Eu só queria dizer para você que o que realmente aconteceu foi isso, e eu disse toda a verdade e tal. Passou mais uma semana, o encarregado chegou para mim e falou, olha, o dono da empresa falou que se você quiser sair do aviso, você não precisa cumprir não, que ele não vai mais te mandar embora. Aí, cara, eu não sei se aquilo foi um orgulho, eu falei comigo, não, peraí. Não, fala pra ele que eu vou cumprir o aviso e tô indo embora. Não fico mais aqui. E Deus escreve certo. Verdade. Sempre. E a minha história estava sendo construída naquele momento, porque a partir dali eu saí, fiquei um período curto parado e tive uma oportunidade com vendas.
E essa oportunidade eu não esqueço até hoje, foi um primo meu, o nome dele é Robson. Poxa, se o Robson tiver a oportunidade de assistir, estiver assistindo, eu quero mandar um abraço pra ele. Grande Robson, porque hein? ele é meu primo, ele é meu irmão, ele é um cara que eu reconheço ele eternamente. Porque ele me abriu as portas, ele já era representante naquela época, representante comercial. E aí ele falou assim, cara, tem uma área aqui que eu não tô conseguindo dar conta de fazer, você quer fazer? Ele falou, rapaz, eu nunca fiz isso na minha vida. Ele falou assim, não, mas eu quero te dar essa oportunidade. Tudo bem que era uma área da fome, né? Era uma área da... Área da fome... O que é a área da fome? A área da fome é aquela área, assim, considerada... que os clientes não são de tanto potencial, então acaba te limitando um pouco o ganho, né? Sim. Mas enfim, para quem estava começando, era uma oportunidade. Para quem estava começando, mas tem um mais, né? Porque lá atrás você já tinha tido a oportunidade de ser meio que um vendedor da loja de material de construção. Sim, né? sim. Que com certeza te ajudou nesse novo negócio aí, não? Com certeza, com certeza. Antes disso, né, enquanto eu estava parado? Vindo, quando a gente veio para Calçado, meu pai já era falecido, como eu disse, né, 8 anos, eu vim para Calçado com 12. Eu me inspirava muito no meu irmão, que era militar, meu irmão mais velho, e eu dizia assim, olha, eu vou seguir a carreira militar. Eu comecei a estudar para fazer provas e tudo, só que quando eu conheci a mãe dos meus filhos, né, dos meus 2 filhos, aquilo teve que mudar, né, porque eu não conseguia avançar naquilo e precisava assumir as minhas responsabilidades. Mas então, de carreira militar para depois lajoteiro, né, enfim, aí virei vendedor e tudo mais. Então, depois eu fui descobrir, depois de muito tempo, né, quando meu irmão disse para mim assim, cara, eu tenho orgulho de você, sabe por quê? Porque você é exatamente como o nosso pai. Eu falei, poxa, por quê? Porque o nosso pai era vendedor. Então, poxa, meu irmão militar, Caramba. Meu outro irmão segurança, a minha irmã bancária. E eu virei vendedor. Aí eu falei assim, mas por quê? Porque o meu pai também era da área de vendas, era da área de negociação, ele fazia bem esse contato com os clientes. Na época ele trabalhava no DNR, né? Sim. Hoje Detran, né? E aí, oportunidade com vendas. E eu não tinha carro. Eu fazia a rota ou era de ônibus ou era andando a pé. E eu atravessava uma cidade de uma ponta a outra, né, para diminuir, reduzir os gastos, para atender os clientes. Eu cheguei a fazer buraco na sola do meu sapato, de tanto que eu andava. Caraca, bicho. Tanto que eu andava. Dia de chuva, então, era muito engraçado, porque... os meus concorrentes chegando de carro tudo sequinho, né? E eu chegando no cliente molhado para atender. Já chegou a usar sacolinha no sapato? Hein? Pra não sujar o sapato? Rapaz, sacola no sapato. O detalhe é que não adiantava muito usar sacola no sapato, sabe por quê? Porque a água entrava por baixo, o sapato furado molhava do mesmo jeito. Cara, mas é muita história. Meu Deus, meu primeiro carro foi um Fusquinha vermelho. O pessoal falava que era corpo de bombeiros. O bombeiro daquela época era Fusca mesmo. É verdade, era Fusca. Né? Os mais jovens não vão se lembrar disso, mas o corpo de bombeiros, a referência era um Fusquinha vermelho com uma sirene em cima. Que legal. Agora, Jefferson, como é que você começou... Né? Você disse que o seu irmão, foi seu irmão, né? Que trouxe a oportunidade de você... Não, meu primo. Seu primo, perdão, sim. Robson, né? Robson. O Robson te trouxe a oportunidade de conhecer ali a área de vendas, né? A partir daí, você já sentiu aí no seu coração, no seu íntimo, de que, é essa área, legal. E como é que foi desenvolver isso numa cidadezinha do interior para você se profissionalizar, para você tentar seguir essa carreira? Ou você ainda tinha dúvidas? Então, desde o primeiro dia em que eu fiz o meu primeiro pedido, daquilo que primeiramente já veio trazendo para mim alguns ensinamentos, que para você ter sucesso na vida, você precisa conhecer aquilo que você está fazendo. Você precisa ter conhecimento. Você precisa se preparar para isso. E conhecendo e se preparando bem para isso, tudo passa a depender de você, dos seus próprios argumentos, do seu poder de persuasão, de envolver as pessoas e fazer elas acreditarem.
Então, me preparei para isso. Ao longo de todo esse tempo, me preparei e nunca perdi uma oportunidade na minha vida. E aí, naquele primeiro pedido em que eu consegui convencer do que realmente eu estava vendendo e consegui ter sucesso, consegui passar confiança, eu me recordei lá daquele dia carregando aquele caminhão, em que as pessoas acreditaram naquilo que eu estava passando, que ainda que fosse algo natural de acontecer. Afinal de contas, você está cumprindo o seu cronograma de trabalho, não existe nada de irregular naquilo. As pessoas ainda poderiam escolher, mas elas preferiram acreditar e seguir junto com você. E eu entendi que, de alguma forma, eu conseguia influenciar pessoas a comprar o que eu estava vendendo, acreditar naquilo que eu estava falando, e de uma maneira sempre, claro, muito prudente, muito honesta. E aí eu agradeço a minha mãe por isso, aos meus irmãos por isso. A minha base é muito forte, é muito presente na minha vida. Eu comecei, então, a acreditar que aquela era a profissão da minha vida e que não teria como não dar certo para mim. Aquilo foi feito para mim. Que bacana, bicho. E aí eu me envolvi de cabeça na área comercial. Foram 22 anos dedicados à distribuição. Caramba. E como eu te disse, eu nunca perdi uma oportunidade. A vontade que eu tinha era tão grande de ter sucesso, porque as minhas motivações começaram muito cedo. Meus filhos, né, são uma delas. A vontade de crescer, de querer ter, dar a eles uma oportunidade de vida melhor, dar a eles um conforto, na minha família, me fez criar foco naquilo que eu queria para mim, queria para minha família. E dali eu quis ser o melhor naquilo que eu estava fazendo, né? Então, de todas as formas, eu procurei me especializar, eu procurei fazer formações, eu procurei aproveitar todos os treinamentos que as empresas pelas quais eu trabalhei me ofereciam. E dentro do próprio mercado em que eu atuava, eu sempre me coloquei em uma posição de destaque por aquilo que eu realmente entregava. Sim. Eu nunca gostei de me comparar com as outras pessoas. Não no sentido de me vangloriar com nada, mas é porque cada um de nós é único. Você precisa entender, cada um de nós precisa entender que nós somos únicos. Eu não consigo ser igual a você. Você tem seu estilo próprio, você tem sua forma de enxergar e você consegue ter sucesso do jeito que você é. Da mesma forma eu, da mesma forma o outro. Só que a gente precisa se posicionar, né? Então eu trouxe isso para a minha vida. Eu falei, olha, eu vou para o mercado não para ser mais um. E é o que muitas vezes acontece no dia de hoje, né? As pessoas estão querendo até alguma coisa a mais, mas entregando menos. É isso aí. Né? Eu me recordo ainda que a gente vai e volta, né? A gente vai e volta na lajota. São as né? histórias. A gente vai e volta na lajota. Quando a minha esposa ficou grávida, que eu me vi naquela situação, porque a gente namorava ainda, eu já estava na cerâmica, falei, meu Deus, eu preciso ganhar mais dinheiro. Como que eu vou ganhar mais dinheiro se eu só tenho esse trabalho? Sabe o que eu fiz? Interior, né? Interior, você vai na casa do dono da empresa. Eu cheguei lá na casa, não, eu queria conversar com você, mas na casa do dono da empresa. Não, vem aqui então, vem conversar comigo. E aí, pasme, né? Eu cheguei para ele e falei assim, poxa, o trabalho já era muito puxado. Eu falei assim, olha, o trabalho é de tal hora. Eu queria que você me desse mais trabalho. Eu queria que você me arrumasse mais coisas para eu fazer fora do horário, em dias de sábado, finais de semana, porque eu preciso ganhar mais. E é engraçado, né? Porque hoje, às vezes, né, o colaborador, ele chega assim, ele fala assim, poxa, eu queria que você avaliasse o meu ganho, eu queria que você me avaliasse para ver se eu consigo ganhar um pouco mais. Mas aí a gente pensa assim, pergunta, mas o que você tem feito de algo mais para poder merecer isso? Aonde está a meritocracia? Né? E um dia eu cheguei e falei isso, me dá mais trabalho, me dá mais tarefa, eu acredito que eu posso fazer mais isso.
Aí o que você faz? Me avalia e me valoriza por isso, pode ser? E eu falo até com o nosso time lá, eu falei, cara, me desafia. Eu adoro desafio, eu adoro ser desafiado. Bacana. Me desafia, coloca pra mim o que mais que você pode entregar pra empresa, né? E a gente trabalha com muita autonomia, depois vamos falar um pouco da Farms, da administração, mas a gente trabalha com autonomia com as pessoas, porque eu acredito demais nas pessoas. Mas me entrega um pouco mais pra gente medir esse mérito teu. E eu não tive nada disso, né? Falou, não, eu não posso... Não tem como eu fazer mais nada por você. E ali eu entendi que era uma passagem. Sim. Que eu deveria buscar o meu lugar. Mas enquanto eu estive lá, eu fui o melhor lajoteiro, tá? Eu fui o melhor lajoteiro, eu tinha uma produtividade muito alta ali dentro. E depois aquilo me levou para a escola da venda, da área comercial, que é a minha paixão, que é a minha atividade, que é onde eu fiz muitos amigos, que é onde eu conheci tudo que eu poderia conhecer da vida, da profissão, da área, e que me trouxe, né? Que me trouxe porque eu trabalhei morando em São José do Calçado, eu fazia divisa com o estado do Rio, né? Sim. Então eu atuei ali em Bom Jesus, eu atuei em Itaperuna, Natividade, Porciúncula, Varriçai, São Fidélis. Campos também ali, aquela região. Perto de Campos, São Fidélis, Italva, Cardoso, que é próximo de Campos também. Ali era a minha região e eu fiquei ali por 11 anos. 11 anos. Até que eu recebi uma oportunidade para vir para o Espírito Santo. Morava em São José do Calçado, mas vir realmente para o Espírito Santo para gerenciar equipes no sul do estado. Entendi. Aí foi a parte de lidar, de fazer gestão de pessoas. Que bacana. Hoje se fala muito em CEO, né? CEO de grandes empresas. Você esperava chegar numa posição dessa? Porque você pega ali o CEO de uma empresa, é o cabeça da empresa, né? É o cara que comanda junto com a sua equipe todo um grupo empresarial. Ou seja, o Grupo Farms está na sua mão, todo um grupo de farmácias, de associados estão na sua mão. Você esperava chegar num cargo desse? Você planejou chegar num cargo desse? Trabalhou para isso? Como é que foi para você hoje assumir? Você assumiu foi em 2018. Como é que foi para você assumir um cargo assim de tanta responsabilidade? Porque muitas vidas, muitas famílias dependem de uma decisão sua. Às vezes o profissional, quando ele quer uma oportunidade, para ele não ficar desempregado, ele fala assim, olha, eu quero entrar nessa área aqui e vou ficar aqui até eu conseguir algo melhor, né? E aí ele esquece que enquanto ele está nessa oportunidade, que ele precisa ser o melhor ali dentro, né? E comigo, eu tive certeza absoluta daquilo que eu queria. Sempre tive e sempre quis me especializar dentro da área em que eu atuo até hoje. E nisso eu procurei me preparar para isso, né? Eu me preparei durante esses 22 anos até chegar na posição que eu me encontro hoje. É claro que dizer para você que eu mirei na Farms, claro que não. Eu não mirei na Farms porque eu sempre quis ser o melhor aonde eu estava. Okay. Eu sempre quis crescer aonde eu estava. Por isso que eu puxei primeiro o assunto, porque às vezes os times, os colaboradores, os profissionais, eles não querem enraizar, né? Eles não querem criar histórias ali, deixarem legados ali. Sim. E eu sempre gostei de deixar histórias, deixar legados, construir bons resultados. E eu estava indo muito bem na área de distribuição, querendo muito crescer e chegar ao teto que fosse possível da empresa em que eu atuava naquele momento, aqui já dentro do mercado do Espírito Santo, já atuando no segmento de farmácias. Mas não foi possível, né? Não foi possível, eu entendo perfeitamente, porque a empresa, ela tinha as suas prioridades, ela entendia a minha importância dentro do negócio, mas eu queria mais, eu me sentia preparado para isso, porque afinal de contas eu construí todo um portfólio de expertise em todas as
as áreas que me davam condições de fazer ainda mais pela empresa. Entendi. Só que eu não encontrei essa oportunidade na empresa que eu estava e fui muito sincero com eles em relação a isso. E quando te chamaram para ser CEO da Farms, vai falar que não deu aquele friozinho da barriga, aquele negócio, vou, não vou, ai meu Deus do céu, e senta com a esposa, e faz nome do pai, e pede para Deus. E aí, como é que foi, bicho? Olha... Porque, velho, eu falo por mim, que quando você toma decisões na vida... É um negócio que dá um frio na barriga, dá um medo, rapaz, e eu falo assim de passar mal mesmo, tá? De você ter que tomar uma decisão, por mais que você se sinta preparado, olha lá, ele tá passando a mão no olho, a mão no nariz, que eu fico imaginando o que passou na sua cabeça, bicho. Eu sou muito grato a Deus por tudo, e muito grato a Farms também, porque quando eu me abri para o mercado, e fui muito sincero com a empresa que eu estava e disse que eu precisava avançar um pouco mais, e ficou tudo um clima muito bom, muito amistoso. Isso é bom, muito bom. E porque quando você coloca a verdade nas coisas, sinceridade nas coisas, e eu nunca impedi ninguém que trabalha comigo, que trabalha com a gente, de buscar, se ele assim encontrar coisas melhores. Mas eu digo sempre, é possível você crescer aonde está. Sim. É possível, principalmente se a empresa te dá a oportunidade para isso. E quando eu me abri para o mercado, eu já conhecia a Farms, e aí sim como fornecedor, e comecei a procurar. E aí sim eu mirei na Farms, e aí não foi por acaso. Não mirava chegar a CEO de uma empresa estando na Farms. Mas quando eu me abri para o mercado, eu mirei na Farms. E os diretores hoje da empresa que são próximos a mim vão se recordar disso quando estiverem assistindo, porque eu disse para eles que eles não tinham dimensão do tamanho e do potencial que a marca e que a empresa teria tinha para o próprio mercado, e do quanto que a gente poderia crescer se eles acreditassem. E aí tiveram alguns diretores tão malucos quanto eu diria assim, que eles falaram assim, monta um projeto pra gente? Falei, monto, eu sei exatamente o que a gente pode conseguir juntos. E montei um projeto. E é muito legal a Farms, porque tudo na Farms é tudo costurado, né? Então, você costura aqui, você costura ali, você mostra teu projeto para um, mostra para o outro, mostra aqui, mostra ali. Participa de uma reunião com a gente informal? Participa. Participa agora de uma reunião com todos juntos? Participa. E ali no projeto eles falaram assim, cara, a gente compra esse teu projeto, você acredita que dá para entregar isso? Eu acredito. E tem um segredo pra gente conquistar isso tudo aí. Fala pra gente qual que é. Eu só preciso que vocês dê apoio. Só preciso que vocês comprem essa briga que a gente vai junto. E aí, a partir dali, a gente começou a desenvolver o trabalho, começamos a construir as áreas, os setores. Praticamente foi uma renovação da Farms. Quando eu cheguei na Farms, o escritório nosso ainda já era a segunda mudança de casa da Farms. A gente estava ali na Lindenberg, no início ali da Lindenberg, quem vem da segunda ponte de Vitória para Vila Velha, ali o escritório tinha no máximo 12 pessoas, 12, juntando com a distribuidora, com a Farms Log, dava um total no máximo de umas 18 pessoas trabalhando. Hoje a gente tem quase 90 profissionais trabalhando dentro da nossa administração. Eu tô falando que eu cheguei em agosto de 2018 e vou completar meu 5º ano na empresa, né, com muito orgulho. E ali a gente veio construindo ou reconstruindo em alguns pontos, mas o principal de tudo é que as pessoas foram acreditando por conta única e simples, né? Resultado. Isso. Os projetos foram sendo implementados, algumas resistências por um lado, outras pessoas que falavam assim, a gente não tem nada para perder, né? Vamos ver o que acontece. E aí Papai do Céu vai abençoando, você vai colocando um projeto, vai dando certo, você vai mostrando o resultado, vai fazendo um outro, vai implementando uma atividade aqui, um projeto ali, um plano aqui, e a rede é o que é hoje. Só que
ela ainda tem muito para contribuir, ela ainda tem muito para dar, ainda tem muito para crescer, porque nossos planos são muito ambiciosos. Bacana. Mas é assim que veio construindo, né? Que legal. E aí, hoje, eu me recordo aqui que o último evento que eu fiz com a Farms eram 142 lojas. Isso há 3 anos, mais ou menos. Hoje já são quantas lojas? Hoje já são mais de 200 lojas. Mais de 200 lojas? A gente tem hoje, o Grupo Farms tem 202 farmácias. 202. Quando eu entrei na Farms em agosto de 2018, a gente tinha 112 CNPJs na base. Sim. E aí foi um momento também de reciclagem. Algumas lojas acabaram não permanecendo dentro do grupo, que tem, né, suas regras, enfim. E a gente chegou a cair esse número para 99, 100 lojas. E você vê, em menos de 5 anos, a Farms mais do que dobra de número de lojas. Quando a gente vai para faturamento, em 2018 éramos uma rede de 146 milhões de vendas para o consumidor. Hoje nós projetamos fechar esse ano com quase meio milhão de vendas. O nosso alvo é 450 milhões de vendas. Se a gente for falar de número aqui, eu adoro isso, porque a gente mais do que dobra faturamento, mais do que dobra número de lojas. Quando a gente vai para os nossos planos, para os próximos 5, 6 anos, nós vamos ser uma empresa de 500 farmácias e 1 bilhão de faturamento. Esse é o nosso objetivo. E a gente tá focado nisso, com o nosso time preparado para fazer nossos empresários crescerem e a rede, a marca, ser sempre a melhor aqui do estado. Quando o empresário fala, né, que ele vai ter lá 500 milhões de faturamento, o cliente, ele ouve isso e fala assim: pô, o cara só tá querendo ganhar dinheiro, bicho, o cara só tá pensando em faturamento e tal. E, em tese, é isso realmente que o empresário pensa, não tem jeito. Se esse cidadão também fosse empresário, iria pensar dessa mesma forma. Por que eu estou falando isso? Porque, conhecendo um pouco da história da Farms, a gente sabe, né, que o empresário, que o CEO fala em faturamento, mas, por outro lado, vale dizer também para o público que existem trabalhos internos e novas empresas da Farms que ajudam o preço do produto final para o cliente sair num preço melhor. Vou dar um exemplo, não estou puxando o saco aqui não, tá? Estou puxando o saco não. Vou dar um exemplo disso, que é a Farms Log. Farms Log. Explica um pouquinho para a gente. A Farms Log consegue trazer produtos mais baratos para suas lojas, não é isso? Perfeito. Eu não tenho nenhum receio de falar números e nem de divulgar números. Né? Hoje qualquer consumidor, qualquer cliente nosso, que ele for no site da Farms, que ele for nas nossas redes sociais, ele vai ouvir falar em expansão, ele vai ouvir falar em faturamento. As nossas matérias em jornais falam do nosso crescimento. E eu não tenho receio, porque tudo isso é graças aos nossos clientes mesmo, né? Só que a Farms, ela tem algo que nenhuma outra rede aqui tem. A Farms, ela é do povo. Ela está dentro das comunidades. E eu acho que esse é o grande diferencial. Quem trabalha lá dentro das nossas farmácias é quem mora lá naquele bairro. É quem está lá presente naquele interior do estado. Você vai no bairro mais simples, você encontra uma Farms. É muito legal. Né? Porque o consumidor da Farms, quando ele entra dentro da farmácia, ele encontra lá o dono da loja, o dono da farmácia, ou os funcionários que estão lá, muitas vezes são gente que jogava bola com ele na rua, que tomava cerveja lá no bar junto. Então é um clima tão familiar, é uma empresa tão familiar, que se identifica tanto com o público, que o nosso consumidor, creio eu, que fica feliz de ver uma empresa genuinamente capixaba da nossa terra, que emprega muitas pessoas aqui do Espírito Santo. Somos mais de 2.000 colaboradores, que se juntam aí a quantas famílias diretas e indiretas, né, por meio dos empregos gerados aqui no estado. Então é um motivo, acredito, de orgulho,
né, para todos nós aqui. E desculpa te interromper, mas você sabe um negócio que me chama muito a atenção na Farms, que eu acho muito bacana isso? Eu falo como consumidor, tá? Porque perto da minha casa tem Farms, e eu achei muito bacana, porque se não me falha a memória, você me corrija se eu estiver errado, foi no ano passado ou retrasado que mudou de rede Farms para Farms. Hoje é Farms, né? Sim. Farms, rede de farmácias. Antigamente todo mundo falava rede Farms, né? Sim. E quando houve essa mudança de Farms, rede de farmácias, eu fiz um trabalho com vocês lá que reformulou toda a comunicação visual da antiga rede Farms, atual Farms. E o que me deixou muito, muito feliz, e eu presto muita atenção nisso, é que se eu for numa Farms, num bairro simples, humilde, de periferia, eu vou ter a mesma Farms que se eu for num bairro nobre. Ou seja, é a mesma Farms para quem vai num bairro nobre e para quem vai num bairro que tem ali, né, uma classe social um pouco menor. Ou seja, a pessoa ela é tratada da mesma forma em todas as farms que ela for. Eu estou errado? Não está errado. E é exatamente por causa da essência dos nossos empresários, né? Os empresários da Farms é gente como a gente, né? Então, o time está preparado de lojas para se comunicar de todas as formas que o nosso povo capixaba merece e sabe. Tanto é que a gente consecutivo, né? De forma consecutiva, ano a ano, é eleito a marca mais lembrada pelos nossos clientes. Estamos à frente de outras redes aqui dentro, nesse cenário de posicionamento de marca, de levar mesmo coisa boa para os nossos clientes, levar um bom atendimento, um atendimento diferenciado, porque você não encontra isso em outras lojas, como você estava dizendo, em bairros que estão em bairros nobres, porque não tem a nossa essência, não tem o corpo a corpo, não tem aquele chamego, aquele abraço, aquele vem cá, vamos tomar um café aqui, né? Vem aqui, vamos bater um papo, né? Como é que você tá? E quando eu chego, a pessoa já sabe, já pergunta pela minha mãe, já pergunta pelo meu irmão, pelo meu pai. Mundo, né? Poxa, aí daqui a pouco a pessoa esqueceu até o que tinha para comprar, mas cara, o importante é que a gente bateu um papo aqui, e isso é assim que a gente, é por isso que não tem essa diferença. Mas quando você falava da Farms Log e falava de competitividade, hoje o mercado farmacêutico ele é muito disputado, né? Dizem que nasce mais farmácia do que gente, né? E aqui no Espírito Santo não é diferente. É um mercado muito competitivo, que tem uma entrada muito forte de bandeiras fora daqui do estado, que encontraram seus espaços aqui e que ao mesmo tempo também nos ensinam a sermos melhores, né? Todos os dias. A concorrência é muito boa e muito saudável. E aí todo esse cenário de concorrência faz com que a gente tenha que se preparar melhor, né? E a Farms Log, ela nasceu com esse objetivo. A Farms Log, se eu pudesse resumi-la aqui, né, para o público que tá escutando a gente, ouvindo a gente, ela é como se ela fosse uma central que concentrassem os volumes de todas as lojas num único CNPJ, para que a gente tivesse poder de volume junto às indústrias para ter as melhores condições do mercado. E isso não ocorre em todos os produtos, né, que a farmácia comercializa, mas nós temos bons parceiros fornecedores que acreditam muito no nosso negócio. Um dos sucessos da Farms, além do nosso time, né? Nosso time administrativo, nosso time de lojas, ser muito forte, muito capacitado também. Os nossos fornecedores acreditam muito. E a Farms Log tem um papel fundamental, porque ela concentra esses volumes, ela traz as melhores ofertas, as melhores condições e devolve para os lojistas para que a gente tenha o melhor preço lá na ponta. E aí a gente consegue levar a economia para o consumidor,
consegue levar vantagens para ele, né? Consegue levar mais segurança para ele, consegue fazer o dinheiro dele render mais, né? Diante, né, das dificuldades que se tem no dia a dia, através de todas as atividades, ofertas, promoções e um preço muito competitivo que a gente tem. A FarmsLog tem esse papel de contribuir com o empresário. Sim. E o empresário, por sua vez, aproveitando daquela vantagem competitiva, consegue, mesmo sendo uma loja que está lá no bairro, ser tão competitivo quanto as grandes redes que vêm de fora, brigando de igual para igual. E é por isso que a gente tem esse primeiro lugar aí, né, em destaque por conta das nossas estratégias. E aí quando a gente junta, né, para falar de Grupo Farms, é a união de todas essas grandes marcas que nós temos. A FarmsLog é uma grande marca nossa. A Bem Cuidar, Produtos Bem Cuidar, tá aí. Olha, a FarmsLog, por ser considerada uma distribuidora da Farms, ela é o segundo maior fornecedor da rede. Caramba. E ela só pode fornecer para Farms. Só para lojistas da Farms. A marca Bem Cuidar, e eu falo isso, eu fico até assim, de certa forma emocionado e orgulhoso por conta de todos os esforços de todo o nosso time para a gente ter construído uma marca muito forte, de daquele universo de produtos que tem dentro da farmácia. A marca Bem Cuidar, ela é o segundo produto mais vendido da farmácia. Caramba! Né? Então a gente fatura muito para os consumidores, porque leva produto de qualidade. Sim, sim. Né? Então, é uma marca que não vem para dizer assim, olha, eu sou uma marca barato, eu sou uma marca de qualidade mediana. Não, a gente leva o melhor a um custo menor. Sim. Né? Então, o consumidor assimila, primeiro, usa e gosta. E aí consolida a marca. Então, você tem FarmsLog, você tem Bem Cuidar, você tem Farms Life, que é o nosso convênio empresarial, né, que é feito com diversas vantagens para as empresas, que são parceiras nossas também. Você tem o FarmsCred, que é o nosso crediário próprio, que oferece vantagens também para todo o consumidor. A gente tem crédito pré-aprovado para todos os nossos clientes. Existe ainda o cartão? Tem o cartão Fidelidade. Cartão Fidelidade, cartão Fidelidade, sim. Falar nisso, você não trouxe o Farminho, não? Farminho dessa vez não veio, não. Ô, bicho, além do Jefferson, a segunda maior autoridade lá é o Farminho, bicho, não é não? Na verdade, o Farminho é a primeira autoridade. É a primeira autoridade, depois dele, ninguém mais manda lá na Farms. Na verdade, eu pensei que o amigo ali fosse até o Farminho, mas sem a fantasia, né? Não? Como é que é o nome dele mesmo? É o Rodolfo. Rodolfo é lá do marketing, né? É do marketing. O Rodolfo, você não é o Farminho, não? Não? Tem gente do marketing que faz, hein? Nesse modelo. Ele tem perfil para ser. Tem perfil, né? Não? Tem perfil. É um bom candidato. Não, é alto, bonito, não? Merece. Gente, nós estamos batendo um papo aqui hoje no nosso Camargão Tá On com o Jefferson Jardim, ele que é CEO da Farms, rede de farmácias aqui no Espírito Santo, contando um pouquinho da história dele, contando um pouquinho, né, desse crescimento, desse avanço da Farms aqui no estado do Espírito Santo. Jefferson, fala um pouco pra gente agora, para as pessoas entenderem, né? Grupo Farms, você sempre fala a palavra associados, né? Para as pessoas entenderem. Como é que funciona isso? A pessoa que tem uma farmácia Farms, ela é dona do negócio dela, ela é um associado, todo mundo decide tudo junto, ou a diretoria tem poder para decidir tudo? Como é que funciona isso? Então, a Farms ela é um associativismo. Nós somos pertencentes a uma federação brasileira de farmácias, chama-se FEBRAFAR, que tem sua sede em São Paulo. Dentro desse associativismo, a Farms tem o seu próprio estatuto, com regras, direitos, deveres e obrigações de todo lojista que está dentro desse corpo, né? dessa instituição, que são os nossos associados, que eu gosto de chamar de nossos empresários, que são aqueles visionários em que nós geramos
criamos todas as ferramentas possíveis para que eles se sintam seguros de continuarem expandindo e abrindo suas lojas. Quem está dentro da Farms, quem tem sua farmácia com a bandeira Farms, é um associado que é o dono, ele é um dono do negócio enquanto ele está dentro da associação. Lembrando que ele tem regras, direitos, deveres e obrigações a serem cumpridas. Mas ele tem respaldo, todo o nosso trabalho, dia a dia, de toda a nossa equipe administrativa, cooperativa, né, a Farms Log, todos os serviços do Grupo Farms estão à disposição de forma igualitária para todo lojista, todas as 200 lojas. São aí um pouco mais de 100 empresários, muitos deles têm filiais, têm mais de uma Farms, que se totalizam aí as 202 farmácias associados, todos eles associados dentro do grupo. Que bacana. É assim que funciona o nosso negócio. Rapaz, eu lembro que eu fui tentar abrir uma Farms para mim, eu não consegui abrir porque onde eu podia abrir já tinha uma perto, e é uma das regras, eu não sei se é alguns quilômetros, alguma coisa assim, né, que você pode ter uma Farms, mas assim, o pessoal lá é super bacana para poder receber, para conversar, para ensinar, isso é muito, muito legal mesmo. Agora, a Farms, ela está de portas abertas para quem quiser fazer parte do grupo. Como é que funciona isso? O cara lá em São José do Calçado. Conhece São José do Calçado? Rapaz, conheço bastante lá. O cara lá em São José do Calçado, né? Tem uma farmácia lá, queria ter a Farms aqui. Ele pode procurar? Como é que funciona isso? Primeiro eu queria te contar aí, dizer em primeira mão, né? Que em breve, para te falar mais preciso, né? Final do mês agora abre uma Farms em São José do Calçado. Não acredito! A primeira Farms de São... É sua? Sim. Não sei. Dos empresários da Farms. Rapaz, sim. Que legal! E aí, isso quer dizer que praticamente o mundo está dominado por nós, né? Porque nós teremos uma Farms em São José do Calçado. 202 lojas num estado que tem 78 municípios, vai ter que aumentar o estado para caber tanta Farms assim, não é não, Jefferson? Verdade. A gente vai ter que esticar um pouco o estado e a gente tem uma boa capilaridade, principalmente na região metropolitana. Temos oportunidades ainda no norte do estado, temos oportunidades no sul do estado. É claro que de uma forma muito acelerada nos últimos anos, os empresários que já têm Farms também nos interiores estão expandindo de uma forma assim, mais rápida, mais acelerada, e a gente vem preenchendo esses espaços. Em alguma oportunidade ou outra, a Farms sempre está aberta a aqueles empresários que estão com farmácias e querem se associar a nós, bem como também podemos ter alguns empreendedores que se formaram em farmácias ou mesmo empresários que queiram investir no segmento de farmácia, se casar, né, com regra de distanciamento, mais área que é foco da nossa expansão. Com certeza tudo é avaliado, muito bem avaliado, tudo é apresentado, a pessoa tem que realmente perceber e entender que a Farms pode contribuir para um crescimento. Eu acho que os números falam por si só, mas se ele entender tudo isso e a gente também entender que ele tem o perfil do coletivo, né, porque o associativismo é isso, é um ajudando o outro, um trocando experiência com o outro, e com certeza ele tem uma oportunidade sim dentro da Farms. E a gente está indo para a Bahia agora, né? Eu fiquei sabendo disso. Tá indo para o sul da Bahia, né? Sul da Bahia. Sul da Bahia. E como é que tá lá? No sul da Bahia já está contabilizado 202 lojas? Ou já tem loja lá? Não. Ainda não? Não, Bahia, semana passada a gente conseguiu, a gente já fez um processo lá. E para dentro de Eunápolis, em breve, nós já vamos ter a primeira loja no sul da Bahia. Que legal. A gente já mapeou aquela região do sul e do extremo sul, né? Depois aqui da divisa com o Espírito Santo. E a gente acredita muito naquela região, uma região que até o perfil, né, da população se
se identifica um pouco com o nosso povo aqui, e a gente falou, poxa, lá é um bom lugar para a gente levar o que nós temos de melhor, levar a cultura capixaba para lá, né? Levar uma empresa capixaba para lá. Afinal de contas, quando você vai ali para Porto Seguro, para aquela região lá, né? Quando o cantor tá lá tocando, agora o pessoal de Minas e Espírito Santo, quando fala, a gritaria, a gritaria, a maioria tá lá presente. Então é uma casa nossa, né? Eles também aqui são muito bem acolhidos e a gente também gostaria de acolher eles lá. Faz parte do nosso planejamento de expansão. É uma área que a gente quer em breve aí ter uma boa massa de lojas ali, e é legal porque o nosso consumidor, né, a nossa população, quando estiver passando, né, indo passear na região da Bahia, né? Fala, poxa, essa rede aqui eu conheço, essa é da minha cidade, essa é da minha terra. Né, isso também enche a gente de orgulho, né? De orgulho. Agora, você começou lá, né, lajoteiro. Aí agora você é CEO da Farms. Você consegue acompanhar, assim, porque você pega, às vezes você está em algumas funções que você acaba perdendo um pouco de contato daquilo que você começou, né? Você não é vendedor, enfim, você consegue acompanhar um pouco de perto também os associados, ou esse é o seu trabalho, é acompanhar o associado de perto realmente, ou é só pensar no macro das 202 lojas? Margão, eu sou muito maluco. Tamo junto então, hein? Eu sou muito maluco. A minha esposa, um beijo pra ela, Tati, nome dela. Minha esposa, amo ela, meu amor, te amo, tá? E ó, ela é... Eu não quis falar o nome dela, agora falou o nome dela e ainda meteu um te amo, você viu? Brincadeira. Ela e o Pedro temos uma missão muito especial. Mas eu digo que eu amo mesmo, e ela me ama muito mais do que eu amo, porque pra ela me aguentar, realmente ela é uma heroína. E te aguentar indo pra Bahia agora também, hein, bicho? Vai liberar aí, dona Tati? Vai liberar ou não vai? O homem vai pra Bahia, hein? Trabalhar, pelo amor de Deus. Ela fala, você vai pirar. Eu falei, mais? Mais. E o pessoal lá do escritório me apelida de barulhento. Eu gosto de ver tudo muito agitado, eu não gosto de calmaria, eu acho que se tá tudo muito calmo é porque a gente tem mais coisa para fazer, a gente precisa entregar mais resultado e os números precisam acontecer e tal, e de vez em quando eu dou um tapa na parede, o pessoal toma um susto lá dentro, mas é o tempo todo em atividade. Sem perder, com certeza, sem perder o contato com as pessoas. Tanto as pessoas, o nosso time que está ali no dia a dia com a gente, a minha equipe, os meus líderes, os liderados, todos eles que estão ali entregando o seu melhor pela Farms, como também os associados. Os associados são meus parceiros, os empresários. De vez em quando eu pego no pé deles, né? Mas eles sabem o quanto que a rede contribui na vida deles, nos negócios deles, e do quanto de ferramenta a Farms investe em ferramentas que dão estratégias para eles poderem crescer, informações importantes do mercado que fazem eles se tornarem mais fortes. E é no nosso dia a dia, né? O tempo todo a gente está se falando, o tempo todo a gente está conversando. Os setores o tempo todo nosso atendendo bem os empresários também, as nossas equipes de loja, que poxa, mandar um abraço para cada um deles, nossos farmacêuticos, nossas perfumistas, nossos gerentes, nossos balconistas, uma galera que faz uma diferença tremenda, os motoboys, os caixas. Tanta gente, né? Cara, é muita gente, e eu falo, Camargão, eles são os heróis do dia a dia, né? A gente passou, graças a Deus, passamos por uma pandemia e as farmácias ficavam abertas o dia todo porque precisava prestar um serviço para a comunidade e ali correndo risco, né? Risco das suas famílias também. Eles sempre se colocou de frente, né? Como bons soldados para fazer o melhor. E se a Farms, ela é o que é, se ela construiu todo esse
todo esse volume dentro do mercado, se ela tem um respaldo dos clientes, consumidores, eu não tenho dúvidas que é por causa das pessoas que estão com a gente, que é por causa dos nossos colaboradores que estão lá na ponta e devido também ao trabalho de muita qualidade e profissionalismo do nosso time administrativo. Né? Essas pessoas fazem a diferença. Tem que mandar um abraço para eles também, né? Meu time lá administrativo, os nossos líderes, não vou falar o nome de cada um aqui não. De alguém já viu, né? Mas o nosso time de líderes é fantástico, são umas pessoas competentes, a gente compartilha dos mesmos objetivos, dos mesmos planos, e eles ainda contribuem com as suas ideias, suas propostas, suas sugestões. Eu diria que o sucesso da Farms hoje, ela está exatamente direcionado a isso. A gente oportunizar que as pessoas contribuam com o melhor que elas têm, que elas se sintam pertencentes ao negócio, né? Que elas se sintam em condições de dizerem o que pensam, de expressarem as suas ideias e das suas ideias serem executadas. E da mesma forma que elas percebem que elas têm autonomia para isso, elas começam também a dar autonomia para os seus times poderem contribuir com a empresa. Legal. E aí a gente tem um universo de ideias, de oportunidades que acabam sendo executadas lá na ponta. Gerando negócio, gerando resultado. Gerando talentos, porque a partir daí você vê que aquele colaborador que deu tal ideia, tal sugestão, ele pode ali também colaborar de outra forma, né? Eu gosto muito de usar os cases, eu gosto de chamar a pessoa. Pô, cara, mostra pra gente por que você vende tanto aqui pro outro, para ele poder aprender. Aqui no nosso time interno, o que esse setor tá fazendo, que ele tá batendo todos os objetivos. E esse compartilhamento de ideias acontece assim? O tempo todo, os times se falam, conversam entre si, os líderes também, a gente tem reuniões periódicas lá dentro, e é o que eu falo para todo empresário, não é só para o empresário da Farms que está escutando a gente, ou para qualquer negócio que você venha a ter. Seria muito preciosismo o Jefferson pensar que ele de lajoteiro, né, se tornou um CEO da maior rede de farmácias daqui do estado e uma referência no país. A Farms é uma referência no associativismo. Que eu viesse a conquistar isso sozinho, eu preciso de pessoas, preciso de mãos, preciso de braços, de pernas, e são as pessoas que fazem a diferença no negócio. O talento humano é muito importante. Muito. E claro que o empresário, ele é o estratégico. E às vezes muito me incomoda quando um empresário pensa que ele não precisa das pessoas. As pessoas precisam do empresário. Ele é responsável pelo estratégico do negócio, por gerar emprego, por criar oportunidades. Mas ele precisa que essas oportunidades criadas sejam executadas pelo time. E é aí que está o negócio. O time precisa valorizar a empresa e a empresa valorizar o profissional que está lá dentro. Quando a gente consegue ter essa sinergia, o negócio vai. Até porque, Camargão, muitas vezes as pessoas, o time sabe mais do negócio do que você mesmo. E aí o cara fala assim, às vezes o empresário fala assim, poxa, não dá para trabalhar com esse profissional. Porque ele sabe mais aqui dentro do que eu. Que bom, né? Eu diria, que bom, né? eu diria uma coisa, olha, empresário que chega a essa conclusão, eu bato palma. Porque você encontrou o profissional certo, você contratou bem. Quando eu gosto, Camargão, eu só gosto de trabalhar com profissionais melhores do que eu. Iguais ou melhores. Eu não gosto de trabalhar com pessoas que sejam, vamos dizer assim, tecnicamente, inferiores. Eu gosto de trabalhar com pessoas que têm o potencial de serem iguais ou muito melhores do que eu. Se você quer um resultado de sucesso, um resultado máximo, contrate os melhores. Ou capacite para que eles sejam os melhores. Se eu quero trabalhar com pessoas medianas, onde eu tenha que participar de tudo, o resultado vai ser medíocre. Eu não vou conseguir o resultado. E aí eu vou ficar assim, caramba,
E pode ser isso que alguns empresários possam passar hoje. Caramba, eu não consigo evoluir o meu negócio, eu não consigo fazer a minha empresa crescer, eu não consigo fazer o meu negócio prosperar. Mas por quê? Porque você quer bater o escanteio e correr para cabecear. E aí não tem como, daqui a pouco você perde sua vida, você perde sua família, você perde o seu lazer, porque você quer fazer tudo. Verdade. Enquanto isso, o time que está lá dentro da loja, ou dentro de qualquer administrativo, enfim, ele está assim, que beleza. Aqui até o meu chefe trabalha para mim, né? E, por sua vez, ele lá, aquele colaborador, ele só queria ter uma oportunidade para dizer o que ele pensa. E dependendo do que ele disser, pode ser aquilo que você precisava ouvir para o seu negócio prosperar. Caramba, meu amigo, ó, que aula hoje, hein? Que aula hoje de vida, de persistência, de correr atrás dos objetivos, dos sonhos. Isso é muito bacana. Eu gosto de contar histórias assim na minha carreira de jornalista, porque eu acredito que nós, como seres humanos, como profissionais, como pessoa, a gente pode colaborar com a vida das outras pessoas partindo da nossa história. E a gente ouvir aqui que um lajoteiro, né, se tornou CEO do maior grupo de farmácias do Espírito Santo, que agora está indo para a Bahia. Isso é estímulo, isso é exemplo para muitas pessoas que estão aí acompanhando. E a partir do exemplo do Jefferson, de tantos outros profissionais, até mesmo da diretoria do Grupo Farms, dos empresários, quantos não devem ter histórias iguais à do Jefferson, que a gente gostaria de estar contando aqui também, por que não? Certeza. O Jefferson está aqui hoje representando a Farms e seus empresários que têm histórias de vida como a do Jefferson para contar. Eu quero agradecer você, Jefferson, pela presença aqui. Dizer que as portas estão abertas aqui do nosso Camargão Tá On. Nossa casa é simples, pequenininha, mas está de portas abertas, de coração aberto para receber você e toda a diretoria. Leve nosso abraço lá, o Marcelo, a turma toda lá maravilhosa, tá? Deixa comigo, Camargão. Eu dou um abraço em todos eles lá por você. Eu também agradeço essa oportunidade de poder compartilhar um pouco aqui da minha história. Tem muita coisa ainda para contar, mas fica para uma outra oportunidade. E se eu puder finalizar com aquilo que eu carrego comigo, eu diria para todas as pessoas, para todos os empresários de todos os ramos diferentes, que as empresas não disputam mercado, as empresas disputam pessoas. E é isso. Muito obrigado, tá? Muito obrigado, viu? Foi uma aula hoje. Você que está acompanhando a gente aqui nas redes sociais, no YouTube, compartilhe esse vídeo, porque você pode ter certeza que vai ajudar muita gente, ou até mesmo alguém que você conheça, tá bom? Beijo do coração de todo mundo. Camargão Tá On, tá de volta na próxima semana. Eu te espero, hein? Valeu, gente!